que nos assiste em mais esse canal do YouTube. Com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo você, meu irmão. Seja bem-vinda você, minha irmã, em nosso programa Mãos de Deus em Ação. Um programa em que procuramos falar da Palavra de Deus de forma simples, mas de forma objetiva. E fica aqui o convite para você que ainda não se fez a tua inscrição em nosso canal, que não perca tempo, faça. E qualquer dúvida que porventura vocês tenham, não hesite em nos perguntar, que vamos fazer o possível de responder para vocês à luz da Bíblia. Daqui a pouco, o povo cristão estará comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Seu nascimento foi sobre a sombra da cruz. Deus se fez homem. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, foi morto na cruz em nosso lugar, mas ressuscitou, subiu ao céu, está sentado ao lado do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. Hoje eu quero pensar com você sobre um assunto extremamente importante, mas que às vezes passa despercebido para cada um de nós. Por algum tempo passou despercebido para mim também. É sobre o lenço dobrado. Por que Jesus dobrou o lenço que cobria a sua cabeça lá no sepulcro depois da sua ressurreição? Eu nunca havia me detido a minha atenção a esse detalhe. Eu separei 3 textos em 3 versões sobre o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 7. O primeiro texto que vou ler está na versão da Bíblia anotada, que registra o seguinte: E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas foi deixado no lugar à parte. Vou ler agora na versão da Bíblia de Estudo Nova, versão transformadora, que registra o seguinte: E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Na nova versão internacional está o seguinte registro: Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Esse texto nos conta que aquele lenço que foi dobrado e que cobria a face de Jesus Cristo, ele não foi apenas deixado de lado, tinha ali um recado para nós. A Bíblia reserva este versículo inteiro para nos contar que o lenço fora dobrado cuidadosamente e colocado à cabeceira do túmulo onde Jesus Cristo estava. No contexto do evento da ressurreição, nós percebemos que logo pela manhã, no domingo, Maria Madalena foi ao túmulo e descobriu que a pedra havia sido removida da entrada do túmulo. Ela então correu, encontrou Simão Pedro, e o texto diz com outro discípulo, e vai deixar bem claro o discípulo que Jesus amava, e esse discípulo é João, aquele que reclinou a sua cabeça na ceia no peito de Jesus Cristo, e ela disse para eles, está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 2,
Eles tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde o levaram. Na sequência, capítulo 3, 4 e 5, vai dizer que Pedro e o outro discípulo correram ao túmulo para ver o que havia acontecido. O outro discípulo, ou seja, João, passou à frente de Pedro e chegou primeiro lá no túmulo. Parou na porta, na entrada, observou os lençóis, mas ele não entrou. No versículo seguinte, versículo 6, Simão Pedro chega, entra no túmulo e também notou os lençóis que estavam ali deixados. Mas no versículo 7, esse que nós lemos, ele percebe que havia um lenço dobrado na cabeceira onde Jesus Cristo estava colocado. Isto é importante? Definitivamente sim. Isto é significante? Com certeza sim. Mas para poder entender a significância desse lenço dobrado, nós temos que entender um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o Senhor, com o amo e com o seu servo, o seu serviçal. Todo menino judeu deveria conhecer essa tradição. Deveria estar atento para essa tradição. Quando o servo colocava a mesa para a refeição do seu senhor, ele buscava ter a certeza de estar fazendo aquilo exatamente como o seu senhor queria, como o seu senhor exigia. A mesa era colocada perfeitamente. E o servo, então, esperava fora da visão do seu senhor até que ele terminasse a sua refeição. O servo não se atreveria nunca a tocar a mesa antes que o seu senhor tivesse terminado a sua refeição. Se o seu senhor tivesse terminado a refeição, ele se levantaria, limparia os seus dedos, limparia a sua boca, limparia a sua barba, enrolaria o lenço e jogaria sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço enrolado queria dizer: eu terminei. O servo então poderia retirar as sobras que ficaram sobre a mesa, limpando-a. Mas se o seu senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar na mesa, nem chegaria perto, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Eu voltarei. Com o lenço dobrado que Jesus deixou, este é o recado que Jesus transmitiu para nós. Ele deixou o lenço dobrado lá no túmulo. Ele quis dizer claramente para nós: eu estarei voltando. Eu juntei 4 textos para que a gente pudesse ter realmente, biblicamente, o sentido de que Jesus realmente está voltando. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 20, capítulo 21, versículo 27, que diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O segundo texto está em Atos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: eles disseram, quando Jesus foi assunto ao céu: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará
da mesma forma como o viram subir. Terceiro texto está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Mas em resumo diz o seguinte: e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz assim: e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Assim, a glória de Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 20, desse mesmo capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que nesse Natal, nossa preocupação seja em adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Que Deus os abençoe. Um bom Natal, um feliz Natal com Jesus Cristo para cada um de vocês. Deus os abençoe.